Graça e paz. O teu inimigo está contando a vitória antes do tempo. Tá achando que vai ser honrado, vai ser honrada. E está então até convidando amigos para fazer festinhas. Mas tem uma coisa que incomoda o teu inimigo, a tua inimiga. E essa é o que incomoda tanto o teu inimigo, é saber que você continua adorando ao Senhor. E que você não se rende ao mal, mas você continua fiel ao Deus Todo-Poderoso que te escolheu, que te chamou e que tem um projeto lindo na sua vida. Então não se preocupe. Você está vendo o inimigo festejar, está vendo o inimigo sendo convidado até para banquetes, até para jantares, para almoço. Mas não se preocupe, porque Deus está agindo aí nesse cenário e o teu inimigo ficará envergonhado, envergonhada por ter se levantado contra a sua vida. Deus está agindo e o Senhor entregará a vitória aí nas tuas mãos, porque Deus é contigo, Labassúria andarrimiandasnai. Assim aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu, ele estava na porta do palácio e Amã já tinha pedido a cabeça dos judeus, ele tinha pedido então a morte, ele até pagou para o tesouro do rei, pedindo a morte de todos os judeus, por causa de Mardoqueu, que ele tinha raiva, ele tinha ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobrava para Amã. E então, ele pediu então a morte de todos os judeus, mas rei Assuero não sabia, Amã também não sabia, que a esposa do rei, a rainha Ester, era parente, criada como filha por Mardoqueu, e ela era judia. E ele não contava, aleluia, com o que Deus iria fazer. E Deus deu corda. Então, rainha Ester entrou na presença do rei e ela solicitou, ela pediu que o rei viesse a um banquete que ela havia preparado e que era para convidar Amã. Amã se achou o Todo-Poderoso. Ele se achou que ele estava sendo honrado pela rainha, porque só ele que foi convidado. E ele então chamou os amigos dele quando chegou em casa, chamou todos os filhos, a esposa, e contou para eles que ele estava sendo honrado pela rainha, que só ele havia sido convidado. Mas ele não sabia o que esperava por ele. No primeiro banquete, a rainha Ester não falou nada e programou então, convidou-o para um próximo banquete. E nesse banquete, que seria no dia seguinte, o rei então perdeu o sono. Deus tirou o sono do rei e fez então ele lembrar, lendo o livro das crônicas, que Mardoqueu havia então livrado ele da morte quando Bigtã e Teres tentou contra a vida dele. E Mardoqueu então, ele nem esperava. Você nem está esperando o que Deus tem preparado para você. Antes do teu inimigo cair na própria forca que ele preparou para você, ele terá que te honrar publicamente, porque a vergonha que ele fez você passar foi publicamente. Então o teu inimigo terá que te honrar, aleluias. Assim aconteceu com Mardoqueu. Quando o rei então leu o livro das crônicas, ele quis perguntar para alguém, e o primeiro que entrou lá era então Amã, para pedir a cabeça de Mardoqueu, para ser enforcada na forca que ele mandou construir. Mas quando ele entrou, o rei perguntou: o que se deve fazer para o homem cujo rei se agrada? Ele pensou que era ele, então ele pediu tudo que ele queria, pensando que era para ele. Mas ele pediu para Mardoqueu, aleluias.
E o rei falou, então faça tudo isso para o judeu Mardoqueu. E ali naquela hora, a cabeça de Amã começou a cair. Então ele baixou a cabeça e ele ficou desesperado, mas ele teve que cumprir uma ordem do rei, Labassúrias. E ele então passeou por toda a cidade, a Mardoqueu em cima do cavalo, com as vestes reais, porque ele pediu pensando que era para ele. E ele então, como o príncipe, né, de honra do rei, segurou na cordinha do cavalo e deu uma voltinha por toda a cidade com Mardoqueu. E depois disso, Amã então ficou desesperado. Mas ele teve que comparecer no banquete do rei. E nessa hora, Rainha Ester denunciou o malvado Amã. E ele então foi enforcado na própria forca. Então não se preocupe. O teu inimigo que planejou a sua morte, antes disso, antes dele ser morto, enforcado na própria forca, ele terá que te honrar publicamente, porque Deus quer assim. Deus quer te honrar, porque Deus se lembra de tudo aquilo que você fez para o Senhor com o coração puro, com o coração verdadeiro. Tá com medo aí? Não precisa temer, porque Deus pode até estar em silêncio agora, mas o Senhor está trabalhando em teu favor para te honrar publicamente, e pelo teu inimigo ainda ele terá que te honrar publicamente, porque ele fez você passar vergonha. Teu inimigo, a tua inimiga fez você passar vergonha publicamente. Todos viam quando ele passava, quando ela passava e te humilhava. As palavras de afronta, todos viam. Então agora Deus está fazendo teu inimigo te honrar publicamente antes de cair na própria forca, para nunca mais se levantar contra a sua vida. Deus está entregando uma grande vitória para você e uma grande exaltação também para você, porque tudo aquilo que o teu inimigo ele planejou, tudo ficará frustrado contra a sua vida, porque Deus te dá o livramento. E tudo aquilo que o inimigo quis, sonhou para ele, Deus está entregando tudo em tuas mãos. Mardoqueu assumiu o cargo que era de Amã. Ele foi o segundo depois do rei. E ele governou toda a casa que era de Amã, passou a ser de Mardoqueu. E ele foi reconhecido então pelo rei, e como não só como príncipe, mas também como amigo do rei e parente do rei, que ele criou então a esposa do rei Assuero. Então tem honra de Deus chegando aí para sua vida, em nome de Jesus.